Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croy e no programa de hoje eu recebo o José Flávio, que é sócio e CEO do BR Partners Banco de Investimentos, e o Vinícius Carmona, que é sócio e diretor de relações com investidores da BR Partners. Zé Flávio, tudo bem? Márcio, tudo bem? Bem-vindo, obrigado. Obrigado por você estar aqui com a gente. Vinícius, tudo bem? Tudo bem, Márcio. Prazer estar aqui com vocês. Muito legal. A dinâmica do programa é super simples. Eu trouxe 5 números do último balanço publicado pela BR Partners e vou pedir para vocês me ajudarem a desvendar cada um deles, tudo bem? Vamos lá. No final eu vou inverter. Eu faço a pergunta e vocês me voltam com o número. Beleza? E para vocês que estão nos assistindo, para você que está nos assistindo, por áudio ou por vídeo, todos os números que a gente vai falar aqui, eles estão disponíveis no site de relações com investidores da BR Partners. Vamos lá. Zé Flávio, primeiro número para você. 7 são os serviços no portfólio do Investment Banking do BR Partners, entre M&A, mercado de capitais, assessoria a conselhos, assessoria a acionistas, assessoria a IPOs, privatização e Special Situations. Qual deve se destacar mais em 2024 e por quê? Márcio, obrigado pela pergunta. Deixa eu só complementar. Esses 7 não são 7, na verdade são 9, né? A gente tem uma tesouraria bastante representativa já hoje, onde a gente trabalha ajudando os nossos clientes a gerenciar os riscos do balanço. Certo. Né? Desde moedas, commodities, liquidez, taxa de juros, né? E uma área nova que a gente começou no final do ano, anunciamos aí na nossa última apresentação de resultado, né, que é a área de Wealth Management. A gente trouxe um time bastante sênior e a gente já começou aí no finalzinho do ano a trazer aí, a montar nosso negócio e trazer dinheiro de famílias, né, de alto poder aquisitivo para a gente fazer o que a gente faz de melhor na BR Partners, que é Advisor. Legal, legal. E qual dessas áreas, então, das 9, ao invés das 7, vai se destacar mais em 2024? Tem alguma que está lá no calendário de vocês ou na agenda de vocês como a que mais vai se destacar? Olha, o ano para o Investment Bank ele foi um pouco diferente dos anos anteriores, né? 2021 a gente teve recorde de operações de fusões e aquisições e board services, etc. 2022 e 2023, todos, né? Não tivemos IPO, né? Então todos os serviços de IB no geral, eles deram uma caída de receita. Em compensação, em 2021 a gente fez um investimento, trouxemos um time bastante sênior para a área de Special Situations, que é a área de reestruturação. Né? Então a gente acredita que o mercado melhorando, né? Como melhorou no último trimestre, vocês viram os resultados da maioria dos bancos, o nosso também. Então a gente acredita que a área de M&A já começa a voltar, né, com mais robustez, né, deals vão acontecer, o mercado espera que os IPOs também vão voltar a sair, isso movimenta, né, é dinheiro entrando, isso tem movimentação. A área de mercado de capitais, ela continua bem saudável, né, a gente começou o ano bastante bem, e obviamente o nosso destaque, o que a gente espera crescer, né, com maior ramp-up, é a área de Wealth Management que a gente começou a criar agora e já trouxemos uma boa quantidade aí de recursos que a gente anunciou já no final do ano, né? Fechamos o ano de 23 com praticamente 2,5 bi sobre advisory e já estamos aí chegando aí quase nos 3. Legal. Vinícius, o que esse Wealth acrescenta para o investidor de BR Partners, né? Porque é primeiro um valor substantivo, 2,5 bilhões começando, e segundo que é uma área assim muito, talvez disputada também no mercado. Como que acrescenta? Sim. E como que você consegue explicar aí para o investidor? Não, bacana. Assim, acho que em primeira mão nós nascemos como um business, praticamente como uma boutique focada na assessoria de M&A. O nosso DNA desde o começo sempre foi ter esse lado que a gente chama do advisor, né, da assessoria. Isso sempre foi a nossa, vamos dizer, uma das nossas maiores vantagens competitivas, vamos colocar assim. E a gente viu que ao longo do nosso ciclo, ao longo da nossa existência, a gente conseguia ir, vamos dizer, acoplando novas áreas de negócios, onde a gente conseguisse colocar esse diferencial da assessoria, do advisor, que é estar junto do cliente, estar perto do cliente e buscando ali, de fato, soluções que visam atender o 100% ali o interesse do cliente. Então a gente foi
depois do M&A, né, que a gente estruturou no nosso início, a gente começou com uma área de mercado de capitais, a tesouraria, a gente foi aos poucos diversificando a nossa plataforma. O negócio de wealth management, ele, além de reforçar esse ângulo, vamos dizer, de estar próximo dos nossos clientes, até a gente chama, né, a gente não coloca Wealth Under Advisor, a gente não coloca Wealth Under Management, a gente chama de Wealth Under Advisor, porque é uma assessoria. A gente está ali para colocar para o cliente as opções e fazer o melhor pensando na maximização do valor da fortuna desse cara. Isso tem tudo a ver com o nosso ambiente, que é um ambiente que a gente está dentro das grandes empresas, né? Tanto no M&A, que a gente começou lá atrás, né? Que a gente assessora aí grandes clientes, tanto em mercado de capitais, que a gente estrutura dívida para esses clientes também, tudo sempre navegando nesse mundo corporativo. A gente falou, pô, é muito sinérgico, faz muito sentido a gente ampliar esse escopo para o business de gestão de fortunas, né? Então, primeiro que a gente observou que durante a nossa história, a gente fez aí mais de 130 bilhões de vendas de empresas na nossa história, que a gente Exato, que a gente assessorou, que o BR Partners assessorou uma empresa, né, em diversos deals, né, em diversas transações, e um volume que chegou aí, superou 130 bi. A gente falou, pô, se a gente conseguir, porque o momento que você está assessorando o cliente... É a hora que ele precisa do maior conselho ali do que fazer com esse dinheiro que ele vai receber, né? Você está no auge, vamos dizer, da tua reputação, da tua confiança com o cliente, né? Você está vendendo, fazendo a transação da vida do cara, você está vendendo a empresa dele, então muitas vezes o cara, né, o empresário demorou aí décadas para construir. Então a gente falou, se a gente conseguir extrair mais valor disso, então, pô, vender uma empresa deles, se a gente conseguir canalizar, vamos dizer, uma certa parte disso para o wealth management, tem um horizonte de crescimento interessante. E o outro ponto né, acho que a própria, o que a gente chama de cross-selling, né, são as oportunidades, porque vamos dizer, esse time do wealth está trazendo aí clientes novos para o BR Partners, que vão precisar de outros tipos de assessoria, seja uma emissão de dívida, seja uma fusão e aquisição. Então, é um negócio, vamos dizer, que está dentro do mesmo ecossistema, né? Então, acho que a gente está bem animado, né? Inclusive, o Zé, que está aqui do meu lado, foi o grande idealizador desse projeto, que foi atrás dos times e ajudou a montar isso. Então, acho que é um negócio que é uma continuidade da nossa, vamos dizer, da nossa pegada de estar próximo aí dos clientes, né? E é legal que trazendo esses novos clientes, eles precisando dos novos serviços, como você falou, é um tamanho enorme, né? Você não está falando de um cliente de varejo com um ticket pequeno, você está falando de caras com, né, dezenas ou centenas de milhões de reais aí que vão fazer algum tipo de negócio com vocês, independente de uma dessas 9 áreas que vocês assessoram. Exato. São famílias, né? No final das contas, o que o Vinícius falou, né? A gente desinvestiu, né? Vendendo empresas da maioria de empresários brasileiros, né? De famílias que construíram business ao longo do tempo, né? E as famílias também que estão vindo para o Wells têm negócio, né? Então, é uma avenida de mão dupla, né? Que também vão precisar de uma assessoria no momento correto, ou para desinvestir, né? Para fazer liquidez, ou para comprar, né? Porque tem muita gente que tem dinheiro, continua produzindo e querem, né, aumentar o teu negócio via aquisição. Então, a gente consegue atender essas famílias, esses clientes, né, de um lado e de outro. E no meio disso, a gente tem a área de dívida, a área de tesouraria, como a gente falou, e todos esses outros, vamos dizer, 7 famílias, né, para poder atender, que são os touching points que a gente tem com o cliente, né. Em vez de ser uma boutique somente de M&A, que a gente começou em 2009, hoje a gente tem 9 touching points com o cliente para poder discutir. Tá? Então, isso complementa bastante a nossa gama de serviços. Melhora o retorno do seu patrimônio do banco, melhora tudo que você tem dos dados ali e também não faz com que você fique dependente de um negócio só, de um produto só, né? Acho que essa é a parte boa. E gera recorrência. Né? Recorrência, é isso aí. Que acho que as nossas outras linhas de negócios são cíclicas, né? Depende muito ali... Momento, né? Momento da economia... Né? Tem uma dependência grande do momento do ciclo dos juros, se o juros está alto, se o juros está baixo, como que isso afeta a nossa atividade, isso afeta bastante. E no negócio de gestão de fortunas, é um negócio que conforme a gente for crescendo e isso for
se tornando mais representativo para o Back Partners, a gente vai ter uma receita que é mais recorrente, né? Que está ali todo trimestre. Todo trimestre, é isso aí. E para o investidor, obviamente, que isso é muito bom. Ó, como você falou sobre o IB, né, e as transações, vou com você agora, Vinícius. Segundo número, 25 foram as transações anunciadas pela área de Investment Banking no ano passado. Esse é um número melhor ou pior do que o dos últimos anos? Você projeta alguma coisa para este ano? Sim, foi um número melhor do que nos últimos anos, mas com uma componente muito diferente, né? O Zé comentou isso aqui no começo do nosso bate-papo. Se a gente pegar o ano de 2021 e 2022, foram anos que a gente teve uma componente de M&A, né? De fusões e aquisições ainda forte. Nessa 2021 a gente teve uma série de IPOs, o que, né? Então, com juros também que chegou lá nos seus 2%, né? Então, quer dizer, o custo do dinheiro estava, entre aspas, barato. Então, isso acabou movimentando bastante o mercado de M&A, porque as empresas estavam bem capitalizadas, com pouca dívida, né? E até as que tinham dívida estavam com um custo de dívida baixo. Então, você tinha ali, vamos dizer, o cenário ideal para você, para as empresas se encorajarem ali a adquirir novas empresas, né? O que a gente chama aí de consolidação dos mercados. Então, foi um ano, 21 e até 22, ali até a metade do ano, foram anos bem ativos em fusões e aquisições. E sempre ali, né, se a gente pegar 21 e 22, foi na casa aí de 20, 22 transações por ano em Investment Bank. Em 23, nós fizemos 25 transações, mas metade desse portfólio foram operações de reestruturação de dívida, porque aí vamos dar um passo para trás e lembrar que a gente saiu de uma Selic de 2% em 21 e fomos para 13,75% em um ano e meio. Rápido. Muito rápido, né? Então, isso, muita empresa, inclusive, contraiu dívida nesse cenário de Selic a 2%, e quando a Selic foi para 14%, as empresas assim, começaram a ter, você pensa, né? Um custo de dívida de Selic mais 3%, 4%. É um custo de dívida de quase 20% ao ano. Quem consegue, né? Pagar um negócio desse? Isso. Então, você pegar ali na bolsa mesmo das empresas listadas, as empresas que têm margem líquida acima de 20% já são, né? Você tem um universo mais restrito. Então, a gente identificou justamente porque nós não somos, né? O que eu estava comentando no começo, o nosso negócio é advisor, né? Prestação, é assessoria, né? É serviço. Então, o nosso forte não nós não somos grandes credores como os grandes bancos de crédito. Por isso, a gente não tem conflito na assessoria de reestruturação. Então, nós somos independentes. E aí a gente viu que existia, vamos dizer, esse flanco, essa oportunidade de ser um player mais relevante, né? E ajudar as empresas. A gente fez um investimento nesse time lá em 2021, quando o cenário ainda estava para M&A, mas já se posicionando para um possível cenário mais adverso à frente. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, a gente teve naturalmente um arrefecimento do mercado de M&A, principalmente, porque com a Selic lá em cima, seja para você, vamos dizer, primeiro que a gente viu o mercado de ofertas de ações secar, IPOs secaram, e você começa a restringir a liquidez das empresas, o que dificulta novos, né, projetos de crescimento, aquisições, enfim. E, de outro lado, as empresas mais alavancadas e com custo de dívida muito alto, a gente começou a assessorar ali, né, o reperfilamento de dívidas, reestruturações, isso desde movimentos mais incipientes, como uma simples renegociação de uma dívida para alongar prazo, para eventualmente colocar mais ativos como garantias, ou até mesmo em situações mais complexas, como você, junto ao cliente, bolar um plano para uma estratégia de recuperação judicial, né? Então, metade do nosso pipeline de 23 foi isso, né? A gente teve casos bem icônicos aqui, como a assessoria, a própria reestruturação da Marisa, da CVC, da própria Light, que a gente entrou no segundo semestre. Então, a gente viu um Brasil que teve ali um excesso de euforia, definitivamente, em 21, e depois isso com a Selic, né, que foi uma recuperação em V dos juros,
que a gente brinca, né? Que bateu 2% e já foi para 14%. E isso machucou de fato, né? Muitas empresas listadas e grandes que estavam trabalhando para pagar juros. Né? Você olhava lá, pô, interessante, a margem EBITDA da empresa é 25%, 20%. Você olha a margem líquida, 1%, 2%, 3%, 0%. Então, assim, eu tô batendo aqui. Então, isso, a gente, vamos dizer, a gente conseguiu navegar, encontrar esse ângulo da reestruturação, que ele trouxe uma componente, vamos dizer, anticíclica, podemos dizer assim. Então, apesar dos nossos negócios dependerem muito do momento da atividade, se não fosse a área de reestruturação, as receitas ali do investment banking no ano passado teriam caído com certeza, né? E Zé, qual que é o segredo dessa área de reestruturação? Porque eu imagino, sem o conhecimento de tesouraria, né, de entender os números a fundo, que cada caso é um caso. Você não consegue pegar uma empresa e replicar nela o que você fez, né? Numa Marisa, replicar na CVC, que você não vai conseguir replicar em Light. Qual que é o segredo dessa área? São pessoas mais especializadas? É você entender qual que é a melhor estrutura frente ao banco que está sendo negociado? Como que a gente pode explicar, assim, em poucas palavras e traduzir esse dia a dia de vocês? Bom, vamos lá. Primeiro, time de alta qualidade e reputação. Porque você tem normalmente 3 agentes numa reestruturação. Você tem o cliente que está com problema. Tá. Né? Você tem 2, o banco credor ou os bancos credores. E você tem, numa grande maioria, tipo Light, que você mencionou, os debenturistas, né? Como Americanas também. Então, é muito importante você poder e saber navegar bem entre esses 3 atores. Tá. É porque todo mundo quer puxar um pedaço, né? O debenturista, a pessoa física, ele sabe que já perdeu uma parte do dinheiro, né? Então ele quer perder menos. O banco sabe que vai ter que entregar uma parte disso, né? Porque ele já jogou para perda e sabe que a companhia não tem fluxo, como o Vinícius falou, para poder pagar. Né? O balanço da empresa, os bancos conhecem, obviamente, que eles analisam para dar o crédito. Eles sabem que não tem fluxo para pagar. Então, todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa. Né? Então, o nosso papel, parte do nosso papel, é ajustar esse abrir mão para que a empresa, no final da reestruturação, seja viável para o futuro. Tá. Né? Porque não adianta você fazer uma reestruturação mal feita, porque daqui a 1 ano, 2 anos, mesmo com condições melhores de mercado, a companhia não consegue gerar o caixa para poder pagar aquilo que ela assumiu de dívida, porque ela tem que voltar para o operacional. Né? Então, eu acho que essa combinação de coisas, né? Não sendo credor, né? Como a gente é um banco de serviço, a gente não tem um interesse próprio, né? De vender do crédito. Né? Então, o que a gente entra é para dar esse equilíbrio entre as partes, né? Para poder fazer com que essa negociação não mate a empresa. Né? Porque se você matar a empresa, se você deixá-la ir para o final na recuperação e falência, todo mundo recebe muito menos. Então, é fazer um pacote junto com todos os atores para que a empresa tenha viabilidade no futuro para poder pagar aquilo que foi acordado. Né? Quantas vezes a gente viu reestruturação que dá 1, 2, 3 anos, você tem que reestruturar de novo e reestruturar de novo. Né? Aí são acordos mal feitos. Aí, pela sua experiência, fala que quando uma empresa volta para uma RJ pouco tempo depois, é acordo mal feito no começo. Uma boa parte é acordo mal feito. Ou acordo muito rápido. Você fala, não, vamos resolver esse problema aqui, mas você esquece que vai ter um amanhã. E amanhã ela vai precisar de capital de giro, ela vai precisar de investimento, né, CAPEX, né? E tem que sair de algum lugar. Se todo o EBITDA da empresa, né, ou tudo que ela gera de caixa, muitas vezes você tem EBITDA e caixa zero. Se todo o caixa for para pagar dívida, né, você não consegue tocar o operacional da empresa. Então tem que ter o equilíbrio e todo mundo tem que entender isso. Que é difícil, né? Porque você vai tirar do bolso de alguém, né? De alguém. Você vai tirar do bolso do banco que emprestou, você vai tirar do bolso do credor, né? Muitas vezes esse credor, o nosso mercado de capitais mudou muito nesses últimos anos, né? Então, boa parte da dívida hoje, né, em debêntures, CRI, CRAS e outros instrumentos, estão na mão de pessoas físicas. E muitas vezes pessoas físicas pequenas, que tem lá um papel de 500 mil, 1 milhão e tal, que fazem parte dessa rede. Então, o trabalho da área de reestruturação, né, obviamente, e aí você tem outros atores, né? O advogado das 3 partes ou das 4 partes, né? E o nosso trabalho é exatamente fazer com que
essa quantidade de atores, né, eles andem com o mesmo entendimento, para o mesmo lugar, olhando no final o melhor valor de recuperação, tanto para a empresa quanto para o teu crédito. Eu diria que é mais um trabalho de psicologia, então, do que um trabalho de tesouraria ou de qualquer outra área que vocês psicologia, porque exatamente você está lidando com o bolso das pessoas, muitas vezes com o ego das pessoas, com o bolso, com o investimento mal feito, com o assessor. Então, é você coordenar isso tudo. E são negociações complexas, muito demoradas, né? Então, por isso que o time tem que ser muito sênior, para você representar, né? Você está representando a empresa junto aos credores. Então, você vira a vidraça, né? Então, você tem que saber ser vidraça. Isso é uma arte, saber ser vidraça. Tá. Isso sei que você não pode me dar nenhum guidance, mas esse ano está mais para aumentar M&As e diminuir reestruturações, ou não dá para falar isso neste começo de ano ainda? Posso responder? Pode, com Pode certeza. responder, porque o RI ele responde de um jeito E e o cara do business responde de outro. Tá. Aumentar os dois, sempre. Aumentar os dois. O foco é aumentar os dois. Tá. Obviamente, a gente gostaria que não tivesse a estruturação, mas as que estiverem nós vamos fazer e os EBDs também. Boa. Então vai lá. Zé Flávio, é para você, hein? Terceiro número. 11 bilhões de reais foi o valor da maior operação de M&A do BR Partners no ano passado, a venda da Mil para o empresário José Seripieri Júnior. Como foi a atuação da área e quantas pessoas envolvidas e quanto tempo durou essa negociação, que eu imagino que tenha sido longa e difícil? Olha, sem dúvida foi o tempo, eu diria que ele foi a menor das razões, ou da razão disso aí. Porque foi um deal que a gente trabalhou muito, né? A gente trabalhou muitas horas, né? Mas foi um deal que a gente conseguiu entregar num tempo, comparado com outros deals, teve deal de M&A que a gente gastou 7 anos para fazer. 7 anos? 7 anos, né? Trabalhando com o cliente, com a família, né? E nesses 7 anos morreu o fundador, morreu a viúva, e um filho quer vender, o outro não quer e tudo mais. O deal da Mil, ele foi um deal mais curto em matéria de tempo, obviamente foi um deal muito apertado, tivemos que trabalhar horas e horas e noites com o Júnior, com o vendedor, que é um estrangeiro, né? Com os United bancos, Health, né? United Health Group, com os bancos para poder fazer o sindicato, né? Para poder apoiar o Júnior na compra, né? Muita gente trabalhou no banco e o principal para a gente não foi só a área de M&A, né? Não foi só a área de advisory, porque tem uma componente nessa transação que é mercado de capitais. Então, a gente trabalha junto, a área de M&A com a área de mercado de capitais, porque a gente olha a transação, não é só olhar o quanto o Júnior pagou pela transação, né? É como que nós vamos ver essa empresa daqui 1, 2, 3 anos, como que nós vamos estruturar, né, o Júnior e a Mil para que ele consiga cumprir com os compromissos que foram assumidos agora na transação. Então, é uma transação que envolveu metade do banco. E aí, não é só a área de front, é também a área de compliance, a área legal, né? Além dos assessores, né, externos que todos tinham. Ajudam, né? E a gente tinha também o nosso olhando, né, a nossa parte da transação, né? E isso com os outros bancos. Então, foi uma transação que nós coordenamos, nós somos os assessores, trouxemos os outros bancos, né? Isso já é público, os outros bancos? Não, melhor a gente não. Ok. Então, trouxemos os outros bancos e conseguimos fechar a operação num tempo, para um deal de 11 bilhões, recorde. E tem uma característica interessante nesse deal, que foi a gente, no segundo semestre, a gente começou a entrar de novo num ciclo de queda de juros. Então, esse deal, por exemplo, ele teve uma componente forte da estruturação de uma dívida, né? Então, no caso, o comprador né, teve que tomar uma dívida, teve que se alavancar para o deal sair. Agora, será que esse deal teria saído no começo do ano, com todas aquelas incertezas? Entendeu? Então, assim, vamos dizer, essa melhoria no ambiente macro, com inflação sob controle, com juros começando a cair, que isso se acentuou mais ali do último trimestre de 23 para frente, isso obviamente que tem dado uma sinalização mais positiva para as empresas. Então, por exemplo, o caso da Mil teve um outro negócio que a gente assessorou da venda de uma empresa, que o comprador conseguiu uma captação ali, num fundo de private equity na casa de 1 bilhão e conseguiu, né, de fato,
comprar o ativo que ele estava querendo. Então, a gente tem visto um cenário mais benigno para a conclusão, vamos dizer, desses novos negócios nesse ano de 2024, né? Acho que respondendo a sua pergunta ali, acho que M&A deve voltar com um pouco mais de força esse ano. É importante, né? Ficou muito parado ano passado, né? E no final do ano começou a dar uma esquentadinha ali. Vocês esquentaram bem com essa transação, mas é importante voltar. Então vamos lá. Quarto número, hein? Vinícius, eu vou com você essa. 75 milhões e 500 mil reais foi a receita recorde no quarto trimestre das áreas de Investment Banking e mercado de capitais do BR Partners. Foi um resultado atípico pela concentração de operações no último trimestre? Não, ele não foi um resultado atípico. Eu diria que ele mostra, de fato, esse mercado que começou a melhorar ali, principalmente a partir do último trimestre de 2023, né? Exatamente com esses pontos que eu acabei de colocar, a gente começou a sentir um humor, vamos dizer, melhor do empresário a querer fazer negócios. Então, transações que a gente estava assessorando há mais de um ano começaram a voltar a andar, ganhar força. Você começa naturalmente a ter mais uma convergência no interesse ali do comprador com o vendedor, e aí as coisas começam a acontecer. Então, acho que isso é reflexo ali vamos dizer, de um novo nível de atividade que a gente está vendo na indústria do M&A. Óbvio que, né, a gente sempre quer crescer, a gente espera sempre melhorar os números, mas eu acho que esse quarto trimestre ele é fruto dessa melhora de mercado, vamos colocar dessa maneira. E eu entendo, Zé Flávio, que os números que vocês apresentaram no quarto trimestre virou o novo, né, a nova barra para superar neste ano, né? Números fortes, números bons, mas números condizentes com aquilo que o mercado apresentou também, né? Exatamente. Acho que a barra é sempre para cima, né? Não tem barra para baixo. Então, a gente vê... E no fundo, esse número do quarto trimestre, ele foi um número bom, o mercado melhorou, tudo. Quando o mercado tá bom, é sempre bom. É sempre bom para todo mundo, é o que a gente quer. Porque tem negócio para todo mundo, tem espaço para todo mundo cresce e todo mundo gera valor. Daí, no nosso caso, a gente quer gerar valor para o nosso acionista, né? E o mercado, a gente também vem implantando, né, tudo que a gente está colhendo nesses últimos anos, né? Anos difíceis, a gente sofre um pouco, mas com as novas áreas, com os novos negócios, com as novas avenidas que a gente vai abrindo, a gente consegue compensar uma coisa da outra. Então, a BR Partners, a gente é muito focado no cliente. Eu acho que e focado no cliente mesmo, né? Então, a gente busca a melhor solução para o cliente. Quando a gente acerta o cliente, ele sempre vai continuar sendo nosso cliente. E isso faz com que, mesmo num business de prestação de serviço, que é um business que aparentemente não é repetitivo, né? Se a gente olhar a maioria dos nossos clientes, ele volta a fazer negócio com a gente, né? Na área de mercado de capitais, por exemplo, que é uma assessoria, porque é assessoria de dívida, a gente tem diversos clientes recorrentes, que a gente fez a primeira emissão e já estamos na 10ª emissão, né? Então, isso ajuda um pouco na recorrência de um business que não é recorrente, né? Desculpa, já que o nome do programa é Números Falam, essa recorrência, a gente tem um indicador para isso. 56% dos nossos clientes são clientes recorrentes. Isso considerando, desde o IPO, clientes que voltaram a fazer mais de uma transação com a gente em períodos diferentes. Então, é o número que o Zé está colocando, é 56%. Então, bastante, né? Mas, obviamente, agora respondendo direto a sua pergunta, a barra está mais em cima, né? A gente fez 430 milhões de receita, estamos olhando o outro número para 2024. Começamos um trimestre robusto, pipeline está robusto, terminou o ano robusto. O que muda, muitas vezes, o mercado piora, o deal demora um pouco a conclusão. Tá. Né? Foi um pouco do fenômeno 2022, o cara que queria vender empresa, né, quando o juro foi para 14, quando você faz o DCF, a empresa vale menos. Agora que o juro futuro está na casa de 10, isso já está voltando. Melhor. Então, se as estimativas do mercado, né, tiverem corretas, que nós vamos chegar ao final do ano com um juro talvez abaixo de 9, a atividade vai ser outra. Né? Tá. E a gente, sabendo que a atividade vai ser outra, e a gente bem posicionado, né, no que a gente tem como core, né, a gente acha que a barra é mais para cima. É esse o otimismo, né? A recorrência que você falou e o mercado também ajudando, né? Com um juro Exato. básico aí na casa de 9, 8, que seja, vai ajudar bastante, né? Vamos lá, quinto número. Zé Flávio, vou fazer com você, e eu achei bem curioso esse número.
1 bilhão e 500 milhões de reais foi o valor de uma reestruturação de special situation envolvendo o Banco Nacional, que teve sua liquidação extrajudicial em 96. Você pode contar um pouquinho o que foi isso e se existem casos como esse com tantos anos, né? 25 anos aí, mais de 25 anos, né? Vai fazer 30 anos agora, daqui a uns anos. Se existem mais casos como esse podendo ser aproveitados pelo banco? Olha, desse tamanho não, foi o último caso grande, os outros tinham sido Bamerindos, econômico, né? Tá. Então foi o nacional era o que tinha sobrado. O nosso trabalho foi assessorar a família, né? Para extinguir a liquidação extrajudicial. Só você fazendo a extinção da liquidação do banco, né? Tá. Ele voltando a ter um PL positivo, que ele era passível do Banco Central levantar a liquidação, né? E você poder fazer a transação, a venda, né, dos ativos, né? Tá. Porque aí, como o patrimônio zerou, né, não tem patrimônio negativo, você já equaliza, não tem mais passivo. Então, o que a gente fez foi trabalhar com a família, né? Isso estava esquecido, obviamente, não pela família, mas estava lá, né? E a gente conseguiu, junto com a família, né? Com o comprador, com os reguladores, né? Obviamente com todos os advogados, todos os assessores, fazer com que essa transação, que estava ali emperrada há muitos anos, né? Ela acontecesse, destravando, obviamente, valor para a família que estava lá. Eles estão, né? Por causa da liquidação, todo mundo fica com bem disponível, e isso dura uma eternidade, né? Até a hora que resolver. Para o regulador foi bom, porque o Banco Central também tinha isso lá na caixa dele de pendências a resolver há 20 e tantos anos, né? Desde 1996. Para a família foi bom e para o comprador também foi bom. Então, agora, deal desse tamanho de banco, com essa representatividade no passado, né? Não tem mais, porque isso aconteceu naquela janela do Fernando Henrique e do Proer, né? E os 3 bancos, né? Bamerindos, Econômico e Nacional, foram os 3 bancos que tinham um balanço muito grande na época, né? Que tinham esse valor dentro, com diversos ativos, como fundo de compensação FCVS, né? De variação salarial e tudo mais, que são os ativos que sobraram, que têm valor para certos tipos de instituição, Tá. né, que são os compradores dessas liquidações que foram levantadas. Então encerra esse período, né? Encerra esse período, porque os bancos que vieram depois já não tem mais essa classe de ativos. Então, você não vai ver mais uma transação gigante de um banco que quebrou, que tenha esse valor de transação. O que acontece com esses bancos menores, eles estão lá no FGC, né? No Fundo Garantidor de Crédito, e normalmente quando alguém quer fazer um banco novo, um estrangeiro, ele vai no Fundo Garantidor de Crédito, Bacen, e compra e resolve um problema, né? Nós também, quando compramos o banco, fomos assim, a gente comprou um banco que estava lá, não era um problema, mas era um banco pequenininho, então acontece desse jeito. Então, não tem nada mais muito grande desse estilo Banco Nacional aí para ser feito, tá? Porque a razão disso foi o que aconteceu lá na época do Fernando Henrique, que foi o Proer e a RAET, né? Que são as duas regimes especial de liquidação. É isso aí. Então acaba, né? Acaba um capítulo importante na história bancária brasileira. Você vê um cara mais antigo como eu, viveu tudo isso, né? O cara mais novo como o Vini, Só vai ver no livro de história. Não sabe o que é isso. Né? Aqui, né? Boné azul. RAET e Proer. É isso aí, né? E usar o boné do Ayrton Senna. Agora a gente pode voltar a usar, não vai ter problema. Exatamente. Né? Muito bem. Senhores, vamos mudar o jogo aqui? Agora eu vou fazer a pergunta e vocês me trazem os números. Podem ser números diferentes, tá? Vamos lá. Zé Flávio, o melhor número a ser apresentado? Sempre lucro. Vinícius? ROI. ROI. Qual é o ROI? O ROI, na verdade, é o lucro. É o lucro. Mas qual... mesma coisa. Tudo bem. Mas qual foi o ROI do último quarto trimestre? 22%. E qual foi o lucro? Do último tri? Não, o lucro do ano foi 155. 155, é isso aí. 155. Tá bom. Então, os dois a ser apresentados. O número que melhor representa a companhia, Zé? O ROI. O ROI. Vinícius? ROI. Um número importante, mas que ninguém olha para ele, Zé? Receita total. Receita total? Qual que é? 440 quase. E por que ninguém olha para ele? Porque o analista, ele olha bottom line, return on equity, que é importante também, né? O dividendo, mas a receita total é o que é importante para nós também, que é ver quanto de geração a gente está fazendo, né?
Para você, Eu Vinícius? vou um pouco mais longe, tem a ver com a receita total, mas a receita de clientes. Porque Tá. nós somos um banco de assessoria majoritariamente. Uhum. Quando você pega os grandes bancos, você vê que a receita de serviços ocupa de 30% a 40% mais ou menos da receita total. No nosso caso, 80%. Né? 80%. Por que eu estou falando isso? Porque não usa capital, vamos dizer. Então, você tende a ter um impulso maior para ter um ROI mais saudável. Tá. Né? Então, é um número que eu acho que poderia ser um pouco mais observado, que é, né, a receita que a gente gera efetivamente junto aos nossos clientes. Né? E esse Não é o número capital. não é o capital. E esse número é bom ele ficar um pouquinho menor, além de 80%, ou por ser um banco de serviços é o esperado? Historicamente, mesmo depois do IPO, que a gente aumentou o nosso capital e naturalmente, né, você passa a ter uma receita de capital mais relevante, a gente tem conseguido manter isso acima de 70%. Parece ser um indicador bem adequado. E com a área de Wealth Management, agora a tendência, ela crescendo, Uhum. né? É mais uma componente de receita serviços. de clientes. Serviço e clientes, né? Perfeito, perfeito. Vamos lá. O número que não sai da sua cabeça, Zé? Número que não sai da minha cabeça. É acima de 20% de ROI. Muito bom. Vinícius? O número que não sai da cabeça somos 180 colaboradores hoje, fazendo o seu melhor, buscando superar os limites para conseguir manter o ROI. Voltamos ao ROI. Ó, o ROI. O ROI é tudo. ROI é vida. O próximo número vai ser? Manter esses 180 colaboradores animados e olhando o que a gente tem no nosso DNA, que é foco no cliente, entregar o melhor para o cliente. Eu acho que isso fez com que a firma que nasceu no final de 2009, no meio de gigantes, né, sobrevivesse, né? Quando a gente nasceu e quando a gente resolveu empreender, né, viemos boa parte aí do Citibank e todos, Goldman Sachs, todos executivos de sucesso, mas a gente nunca tinha empreendido, né? Então fomos nós empreender, Uhum. né? Montamos uma área de assessoria, de M&A, fomos lá, montamos um banco, todo mundo achava que a gente era doido, né? Porque você montar um banco, e um banco sem clientes, né? Porque você comprar um banco com cliente é uma coisa, né? Você montar um Sem banco nada. sem cliente, né? Sem nenhum cliente, né? Só tem custo, né? E um banco custa, ali naquela época, 2012, 2013, custava 2 milhões por mês e tinha 0 clientes. No sexto mês, já tinha custado 12 milhões e tinham 0 clientes, né? No 12º mês, já tinha custado 24 milhões e tinha 0 clientes. Nós investimos, né? A sociedade, os acionistas, nós investimos, né, parte do dividendo, que seria o nosso salário, Uhum. para ter esse veículo banco, né? Então, hoje, o banco, assessoria, mercado de capitais, é um animal só, é o nosso ecossistema, né? E dentro do banco a gente faz câmbio, a gente tem uma quantidade de outras coisas que são serviços que a gente presta para o cliente, mas diferente de um banco de câmbio, a gente não cobra. Obviamente a gente não faz nada de graça, né? Mas é um serviço a mais num preço justo. Então acho que é esse foco, né, dessas pessoas, né, buscando entregar o melhor para o cliente. E isso faz com que o cliente te olhe e sempre pense em você. Então, o share of mind, Uhum. né? Sempre o cliente, apesar da gente continuar sendo um banco pequeno, a gente é um banco que presta muito bom serviço, porque o que a gente dá para o cliente é a nossa inteligência, né? E um pouco diferente o nosso modelo, nós, os sócios, diretores e funcionários, e os seniors, é que estamos com o cliente. Nós não temos área comercial, nós não temos relationship manager, nós não temos gerente de conta, nós temos nós, essas 180 pessoas, que nem é estudo, né? Que estamos lá, né, na frente com o cliente. Então, eu visito o cliente, o Vini, que é o diretor de relações com investidores, ele visita cliente, ele traz cliente. Então, nós que temos que estar na frente, né? Não é ir lá, ó, eu vendo o banco e depois sumo, não. Eu vendo o banco, tem que estar lá para entregar o que eu falei que ia entregar. E isso está na cabeça de todo mundo. Então, acho isso que fez com que um banco pequeno que nasceu lá em 2009, né, abriu capital em 2021 e estamos aí já quase com meio bi de faturamento e vamos que vamos. Com a barra lá em cima. Com a barra lá em cima. Vinícius, o próximo número vai ser qual para você? 2024. 2024. Isso não deve ser interpretado como um guidance, só um disclaimer, mas acho que 2024 é um excelente número, porque se a gente conseguir entregar um ROI entre 20 e 24,
eu acho que o nosso investidor vai ficar feliz. Obviamente, a gente vai lutar sempre para o máximo, né? Isso não é o guidance, mas a gente sempre teve uma meta, né, de gerar um ROI, gerar um valor muito acima do custo de capital, né, que a gente chama. Que seria, vamos dizer, explicando em simples palavras, hoje seria muito próximo ao que é o custo de dívida de uma Selic, né? Tá, então é um pouquinho acima disso, na verdade. Então se a gente gera um ROI acima disso, nós estamos gerando valor para o nosso investidor. E a nossa meta, obviamente, que é buscar um ROI de 20% para cima. Que seja 2024, então. Isso aí. Flávio, muito obrigado pela sua presença. Vinícius, obrigado pela sua presença. Nós que agradecemos. Exato. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Márcio. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui, que entendeu um pouco mais da BR Partners. E qualquer informação que você precise, site de relações com investidores da BR Partners tem todos os números para você ir lá, conferir, checar. E, obviamente, compartilhe esse programa para mais gente conhecer a BR Partners. E siga o Neofeed nas redes sociais. Estamos em todas. Um abraço e até a próxima.